Boa noite, gente, tudo bem? Começando mais uma super live aqui para vocês. E hoje o nosso convidado é uma pessoa muito especial, é um amigo que vai falar pra gente sobre autoconfiança, que é a chave para solucionar todos os problemas, né? Ele é palestrante, psicanalista de resultados, especialista em autoconfiança, facilitador de performance e gestor de projetos humanos, como ele gosta de falar. Então vamos mandar aqui o convite para o. E a gente já vai começar a live. Se vocês tiverem alguma pergunta, manda pra gente também. Boa noite, Anderson. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Seja bem-vindo, né? Obrigado por me receber. Imagina. Sempre um prazer falar contigo e eu espero que hoje, né, depois eu vou deixar a live salva aqui no IGTV e no canal do YouTube, também as pessoas, né, tirem as dúvidas e sirva para o crescimento aí das nossas seguidoras. Bom, hoje eu também não fiz, né, o roteiro que geralmente eu faço, porque o Anderson tem muita coisa para falar para gente. Primeiro, para quem não te conhece ou não conhece teu trabalho, eu queria que tu fizesse um resumo, há quanto tempo tu já trabalha, né, com desenvolvimento pessoal, como que tu foi para essa área? Bom, eu comecei em 2010, quando o coaching explodiu no Brasil. Eu já me interessava por esse desenvolvimento humano. E aí eu comecei a procurar curso, me formei, fiz uma formação em coaching e comecei essa caminhada. Só que ao longo da jornada eu fui percebendo que na verdade, eu não vivia em uma realidade, eu vivia numa realidade idealizada, né? Eu queria ser alguém, eu queria ser visto, eu queria ser o coach, ser visto, ser reconhecido. E busquei essa fantasia ah, por um bom tempo, né? Até que você começa a enfrentar crises internas, porque o nosso psiquismo ele entende que você está indo para um caminho errado. E as emoções, elas vão te avisar, as emoções, elas servem para isso. As nossas emoções negativas, elas são um protesto que o inconsciente está te dizendo que você precisa se observar, você precisa olhar o que você está fazendo. E aí eu entrei numa crise pessoal bem profunda e busquei várias terapias, mas eu percebia que, por mais que às vezes eu tinha um insight, né, dentro dessas terapias que eu fui como analisando, né, fui analisado na situação, o cliente, e às vezes eu saía de lá com um insight bem grande, mas não passava muito tempo, aqueles padrões negativos de insegurança, eles retornavam. E aí foi quando eu conheci a psicanálise, através de um amigo me indicou um psicanalista, e eu mesmo passei por esse processo de psicanálise, fiz esse trabalho por um ano e foi quando eu descobri que, na verdade, eu nunca fui eu mesmo. Né? Eu fui a minha vida inteira, ela foi uma busca de uma idealização do eu, né? Sempre querendo me transformar no eu que as pessoas reconhecessem, que as pessoas gostassem, que as pessoas vissem valor, para que então desta forma eu visse valor em mim mesmo. E aí foi quando eu descobri o mundo psicanalítico, né? O mundo psicanalítico, eu descobri que eu vivia num personagem. E aí essa profundeza de estrutura me encantou muito. Passei a procurar cursos de psicanálise, formação psicanalítica no Brasil. E aí você tem acesso à grade desse pessoal para analisar o que você está estudando, até porque eu li muitos livros de psicologia, e psicologia esportiva, e coaching, e abordagens orientais de meditação, budismo, todas essas coisas que a gente tem do Oriente espiritual. Eu li isso aí, física quântica, eu estava realmente nessa busca de mim mesmo, só me buscava no lugar errado. Eu me buscava nos livros. Esse era o meu erro. Então eu consumi muito livro, mas também que me deu uma base para eu saber
né? Quando eu encontrar a verdade, eu vou ter pelo menos uma base para experienciar aquilo que eu estou observando e ter uma base de conhecimento. Também posso ter mais uma visão mais ampla daquilo que eu estou experienciando. E com a psicanálise foi assim, amor à primeira vista pela profundeza da abordagem, né? Pela profundidade, desculpa, da abordagem. E aí eu não achei nada no Brasil que realmente que me brilhasse os olhos. Eu encontrei uma instituição canadense, Center for Transformation, e o curso deles me encantou muito porque, além das aulas práticas, a teórica, os livros que você tem que ler, a parte analítica, ela era muito forte. Os deveres de casa, para você ter uma ideia, eles me passavam sessões onde o psicanalista está fazendo uma sessão com o cliente para que eu fizesse a análise desse analista, né? Então eu vou analisar a análise do analista. E aí eu faço a minha análise do analista, envio para eles, para que eles possam fazer a análise da minha análise da análise do analista. Nossa! Então é um curso muito completo e é um curso que facilita muito você trabalhar com transformação. O que é essa transformação? É trazer o indivíduo para um eu que ele inventou, para um eu que ele está tentando ser, para o eu que a sociedade moldou para isso, os pais moldaram ele para esse eu, mas na maioria, 99% das pessoas, não é exatamente a referência intrínseca real desse indivíduo. É uma referência inventada, é uma referência criada pelo indivíduo, no desejo de ser visto, desejado, respeitado E pelo aceito. social. Isso, pelo social. Então isso é muito forte na gente, porque lá nas cavernas, se você não era gostado, você era excluído, você ficava fora do grupo. Né? A não ser gostado era uma sentença de morte, porque não ter a aprovação do grupo é você ser exilado. E você ser exilado numa floresta e ficar sozinho à deriva de predadores era uma sentença de morte. Então nós carregamos isso no nosso DNA e isso é praticado aqui de forma inconsciente no mundo que a gente vive também. Então fiz essa formação de análise e hoje eu pratico esse movimento que é essa facilitação, eu sou um facilitador de performance, né? Eu sou um indivíduo, o que é a performance? A performance é a experiência que o indivíduo tem diante dos desafios. Né? Eu gosto de trabalhar com autoconfiança na performance porque é a experiência que o indivíduo tem de si diante dos desafios. E a experiência que eu gosto que o meu cliente tenha é uma experiência de força e certeza que vem dele mesmo, não vem da situação, não vem se as coisas estão dando certo. Isso aí é intrínseco ao indivíduo. A experiência que ele tem de si, de força e confiança, não depende de circunstâncias mais, depende ah, somente dele estar pousado na sua referência original. Uhum. Então, E, pode falar. e tem hoje até bastante, né, vamos dizer, preconceito ou dúvida, porque como toda área, o coaching, né, quando se fala, tem os profissionais bons, tem aqueles, né, que deixam a desejar, e aí tu prefere já nem usar esse título, vamos dizer, de coaching, é mais relacionado à performance mesmo. Como é que tu analisa, assim, esse mercado? Como qualquer mercado, existem profissionais bons, medianos e ruins. E o coaching, ele teve esse boom porque foi uma oportunidade das pessoas serem autônomas, né? Ter uma própria empresa e sair do emprego e etc. Só que a maioria dessas pessoas que saíram desses empregos para buscar um empreendimento dentro do coaching, elas não parte de uma situação onde elas se resolveram, onde elas olharam para si, né? Não, eu vou fazer isso, eu estou preparado. Eu já lidei com meus conflitos internos, estou seguro de mim, sei quem eu sou, e me aceito, e etc. Eles não partem dessa direção, eles partem da direção de um sonho, de empreender, igual o Uber, né? Dá a oportunidade de você ser dono do seu próprio nariz.
Só que a maioria dessas pessoas, elas não duraram no mercado. Hoje não duram. 90% desse pessoal aí não vai a lugar nenhum, porque para você realmente performar, você precisa ter o seu dever de casa já concluído, pelo menos grande parte dele. Né? Porque qual é o pior inimigo da performance? A gente tem uma equação que se diz a performance ela é subtraída pela interferência do próprio indivíduo. Então aí depois de você ter feito essa análise, aí você tem o resultado. Um exemplo: o indivíduo ele tem o potencial de performance de vender 30 melancias. Esse é o potencial de performance dele. O P menos o I de interferência. Bom, ele tem potencial de vender 30 melancias, porém a interferência que vem dele mesmo, os medos, a ansiedade de falar com o cliente, insegurança, isso aí vai subtrair a performance dele, e aí você tem, no final da equação, esse cara vendendo 15 melancias. Por quê? Porque ele tem o potencial de performance, mas tem a subtração da interferência individual dele mesmo. Que a maioria, hoje qual é o maior inimigo da performance? É a insegurança. Tem a procrastinação, mas a procrastinação é o indivíduo adiar coisas que lhe geram desconforto. No final vai encontrar o medo também. E por que que essa auto-interferência, esse medo, interfere na performance? Porque o indivíduo ele precisa reunir forças para reprimir os medos dele, para ficar combatendo os medos dele, e ao mesmo tempo ele tem que correr atrás da máquina, fazer as coisas acontecerem, resolver os problemas circunstanciais, lidar com a turbulência. Então ele vai ter que fazer duas tarefas ao mesmo tempo. Ele vai ter que reprimir aquilo que ele sente, lutar contra aquilo, para que aquilo não cresça demais e o engula, e ao mesmo tempo ele precisa performar. E o indivíduo que se divide para fazer essas duas coisas ao mesmo tempo é um indivíduo dividido, fragmentado. Então é um indivíduo que perde completamente a força. Então eu, como um facilitador de transformação, um especialista em autoconfiança, um facilitador de performance, o que eu faço é ajudar o indivíduo a ter a sua força, a sua confiança, a sua experiência de si mesmo intrínseca na própria identidade dele. Porque aí ele não tem mais conflitos internos, aí logo o potencial dele pode ser explorado ao máximo. Então ele vai expressar esse potencial na força máxima, porque não existe mais medo, vergonha, todas as tensões, todo o material do inconsciente desse indivíduo que fica latente na hora que a coisa pega fogo, né? Que fica latente esse material, esses medos o absorvem, né? E ele fica pequeno. Então eu vou dar um exemplo mais prático. Um cliente meu começou agora a fazer um trabalho comigo, ele passou por um processo na Gerdau para trabalhar na área comercial, e aí quando ele chegou na reta final, tinha lá ele mais 10 indivíduos, e aí foram chamados numa sala e achou que ia fazer uma entrevista individual, e na verdade a entrevista era na frente de todo mundo. E aquilo, na hora que ele viu que a entrevista era na frente de todo mundo, aquilo ali ele já ficou tenso, ele já ficou, né, ele já diminuiu, ele desestabilizou, ele foi deslocado, já ficou deslocado, acabou a performance dele. E aí na hora dele sentar para falar com o entrevistador, o nervosismo, ele falava que não é uma metralhadora, não escutou nada, ou seja, ele ficou fora de si, né? Então a performance dele era uma, porém os medos, essa interferência pessoal dele diminuiu, aí a gente teve um resultado. Então agora a gente está reconstruindo isso aí, refazendo, para que ele não passe mais por essa situação, ele consiga expressar a performance dele na força máxima de forma definitiva. Aí acabou, então, perdendo um processo importante por essa questão ali da insegurança. Exatamente. Isso é muito comum em qualquer negócio. Não só no negócio. Performance não é só nos negócios, é performance na vida. Performance no relacionamento, performance social. Se eu tenho vergonha de falar em público, se eu preciso falar em público e eu sinto tensão, significa que o meu processo interno ficou latente e ele está requerendo a minha atenção. Então eu vou ter que reprimir isso para esse material não vazar e todo mundo ver que eu sou inseguro, vai ser uma vergonha na frente de todo mundo. Então eu preciso fazer uma força absurda para reprimir esse material e ao mesmo tempo lidar e falar com o público e performar. Só que fazer isso dividido, né, é muito difícil. Então o trabalho que eu faço é dissipar essa interferência
para que esse indivíduo, toda vez que você dissipa você desconstrói, o indivíduo se cura, e esse material do inconsciente dele, ele se dissolve, essa energia que era gasta com repressão e luta, ela é represada, ela é creditada, né? Antes era débito, agora é crédito na conta energética de possibilidades de personalidade desse indivíduo. Então ele tem uma expansão de personalidade graças a essa energia que não está mais sendo gasta em luta e repressão desses sentimentos, desses materiais. Então ele vai ficar inteiro para a situação e gigantesco, porque não há mais nenhum conflito que o segure agora. Então é isso que a gente faz, é esse trabalho de dissipar a interferência individual do indivíduo. Como que eu sei que eu estou tendo interferência? Você vai observar em áreas diferentes da sua vida. Às vezes em relacionamentos, às vezes na empresa. É muito comum, em negociações, você percebe isso, é muito claro. Quando o vendedor ele tem a interferência dele ainda atrapalhando ele, o cara que vai negociar, e aí ele olha o comprador como uma solução dos problemas dele financeiros. E aí o que vai acontecer? Quando ele abordar esse comprador, ele automaticamente transfere para esse comprador uns símbolos de autoridade, porque ele tem o dinheiro. Eu preciso dele. E quando ele faz isso, automaticamente o comprador vira a autoridade dele e ele fica pequeno, ele fica a criança precisada da situação. Né? Então, isso é uma auto-interferência. Então, o ideal, na verdade, é que esse indivíduo ele precisa observar esse material, ele precisa olhar para ele, né, com carinho de verdade, olhar para si, se observar esse trabalho que a gente faz. E aí, quando ele abordar o comprador, ele é o rei. Por que ele é o rei? Porque é ele que tem um recurso a oferecer. O cliente precisa dele. Mas para ele ter esse status de imperador, que é eu que tenho um banquete a oferecer, é eu que estou aqui para agregar valor, é o cliente que precisa de mim. Porque eu estou aqui para agregar valor e ajudar o cliente da melhor forma. Então, para eu realmente passar isso com certeza para o meu cliente, para eu fazer essa transferência para o cliente, para o comprador, sem esforço, de forma suave e fluida, eu preciso, né, ter resolvido esses medos. Então, esse trabalho que a gente faz para que esse indivíduo realmente exerça, no caso das vendas, ele exerça uma performance fluida, tranquila e principalmente coesa. E onde ele se coloca, eu não sou autoridade no meu comprador, eu sou minha própria autoridade. Aí eu não tenho mais medo da outra autoridade, eu já sou autossuficiente. Então é mais ou menos por aí que a gente trabalha. A gente chama, tem 2 estados que vão deixar bem claro onde é que você tem material no seu inconsciente para observar. Ou você está no estado regressivo, que é quando você está sob tensão, pressão, ansiedade, preocupação, apatia. Isso é um estado regressivo. Eu vou dar um exemplo. Aquele meu cliente que passou na peneiragem lá da Gerdau e chegou na hora, ele viu que a entrevista era na frente de todo mundo, aí então, automaticamente ele entrou no estado regressivo, de tensão, de um estado de impotência, de infantilidade, de fraqueza. Isso é um estado regressivo. A gente podia marcar uma palestra só falando dos estados regressivos, que são muitos, são variados. Sim. E o outro estado é o estado executivo. O estado executivo, o indivíduo, ele emana força e confiança, e não é uma força e uma confiança que é fabricada. Ela é uma força, uma confiança que é intrínseca à referência, à identidade desse indivíduo. Então ele opera no estado executivo, e aí as coisas, o mundo realmente funciona para esse indivíduo, porque ele tem um outro olhar para os desafios. Ele traz uma outra consciência para os desafios. Então o indivíduo que está sob turbulência, mas ele traz consigo a sua força intrínseca, ele não vai ter problema nenhum de transcender a turbulência, porque ele tem um olhar mais profundo das situações. Ele tem uma maneira, um manejo de criar recursos, a energia, a fala dele emana a verdade. Então, quando ele vai falar com alguém,
A fala dele é muito forte, é penetrante, porque vem de dentro, vem do eu mais profundo dele. Então ele emana a verdade, ele tem poder por isso. E é sem esforço, né? Não é fabricado, não é sintético. E aí o estado regressivo, né? Eu dei um exemplo desse meu cliente que, a hora que viu que ele ia ter que praticamente falar em público e se apresentar e mostrar que é bom o suficiente na frente de todos os vendedores. Aí ele falou, tinha alguns lá, Anderson, que, poxa, cara, os caras com 40 anos de carreira nas vendas, de barba branca, e, poxa, me intimidou bastante, cara. Então, lidar com isso, com essa situação, entender por que esse estado regressivo te acompanha, por que você tem esse padrão, entender o histórico desse estado, e aí sim passar, a gente introduz uma prática, um manejo que é prático para esse indivíduo na hora de enfrentar essas situações, ele ter um manejo prático para sair dela. Uma coisa que é muito comum, que é um estado regressivo, você vê, é muito comum em casais. Você pode perceber que o casal, quando um fecha a cara, o outro é atingido, o outro é afetado. Ou o outro fica rebelde, furioso, que é um estado infantil, é uma regressão. Ou ele fica impotente, bajulador, fica tentando bajular para tentar tirar aquela pessoa daquele estado, porque aquele estado despotencializa a outra parte. Então isso é muito Eu vou comum em casal. agradar para ele sair, né, dessa cara fechada que tá me irritando. Tá, e me irritando ou me causando desconforto. Isso também é um Sim. estado regressivo. Então, o estado regressivo é toda vez que você está diante de uma situação onde, de alguma forma, alguma coisa nessa situação, nesse desafio, nessa turbulência, serve como um gatilho, que esse gatilho ele vai fazer o material que existe dentro de você, os seus medos, as coisas que estão enterradas em você, no seu inconsciente, esse material ele vai ficar latente. E aí, Vai te conforme jogar lá nesse estado. exatamente, aí conforme a intensidade desse material, dessa latência, você, o adulto é ejetado, você sai de si e você se torna um indivíduo impotente naquele momento. Então isso é um estado regressivo. A regressão, esse estado regressivo, ele é inerente a todos os seres humanos, mas a diferença é que algumas pessoas elas já conseguem reconhecer quando estão no estado regressivo e depois sair desse estado regressivo. Um estado regressivo que é muito comum para quem empreende e está passando por dificuldades financeiras é uma sensação de aperto, de falta, aquela sensação de aperto, de tensão, de falta, porque falta financeiro para ele. Aquilo começa a consumir aquela sensação, aquele estado de falta, de necessidade, e aí ele tem que lutar contra isso aí e tentar fazer a coisa acontecer, mas esse manejo dele de se dividir, de estar lutando contra esse material, contra esses sentimentos, para que isso não cresça demais e ao mesmo tempo fazer o negócio acontecer, faz com que ele se divida e aí ele fica nesse meio consumindo toda a energia dele, ou seja, o indivíduo ele interpreta de que eu preciso resolver esses problemas precisam ir embora para que eu me sinta seguro. Essa é a interpretação que esse indivíduo tem. E é completamente errônea. Porque quando eu tenho que ficar escravo do ambiente lá fora, do que está dando certo ou errado, para me sentir seguro, eu fico dependente. Isso não é autoconfiança. Agora, o indivíduo que fez todo esse trabalho, ele já parte de um caminho completamente diferente. Primeiro, eu estou comigo, estou forte, estou bem centralizado, alicerçado em mim mesmo, eu sinto uma força que vem de mim, que é gigantesca, agora sim eu vou enfrentar os desafios lá fora. Primeiro o eu fica no topo da pirâmide, depois vem a performance, e lá embaixo, que é a base da pirâmide, tem os resultados. Só que se você não cuidar do eu em cima, a performance ela vai sofrer, porque ela vai ser estrangulada, né? Porque ele vai ter que lutar contra a regressão, contra a ansiedade, contra essa coisa toda, o estado regressivo dele, de insegurança, e estrangula a performance, e os resultados são afetados aqui embaixo. Então, ele tem um olhar completamente oposto.
Primeiro eu estou fechado comigo, com a minha força, que é intrínseca a mim. Depois eu vou lá fora lidar com os problemas. Assim que tem que ser, de Dá esse o dentro para fora. exemplo, dá esse o exemplo do casal, né? Que é bem comum, mas eu acho que a gente pode aplicar essa situação, né? Deve falar se é um exemplo, a sempre, geralmente, quando a pessoa ela tenta agradar ou fazer, tipo, o personagem, alguma coisa que não é ela real, né, para ficar bem numa situação. Então, isso pode acontecer em diferentes ambientes e situações. Sempre que acontecer isso, ela vai ter problema e vai ser jogada nessa regressão. É isso, né? Exatamente. Porque o indivíduo que entende que ele precisa se modificar e se moldar para caber no mundo dos outros, para ser aceito no mundo dos outros, ele é um indivíduo que vai sofrer essas ansiedades, que é um estado regressivo, porque ele está tentando performar um eu que vem, é uma idealização. Às vezes pode ser dele, às vezes pode ser da outra parte da relação. De qualquer forma, ele está sendo convidado para não ser ele mesmo. Ele está sendo convidado para ser algo, a visão do outro, ou a visão que ele acha que o outro deseja. E aí fica difícil, porque você está tentando ser algo que não é coerente com a natureza do seu ser, do seu eu mais profundo. E aí você perde o seu chão. Aí você vai sofrer de ansiedades, você vai ficar nesse estado de impotência, porque você não tem base, não tem chão. A sua base não é a base do eu real, é a base de um eu que seria o ideal dentro desse relacionamento. Isso é muito comum, muito comum. Uhum. Então, só para explicar melhor aí, que a gente vai falar dos dois estados da performance, né? O regressivo e o executivo. O executivo, então, a pessoa está em pleno fluxo, é energia, tem o magnetismo, as coisas acontecem, é aquele assim, meu, para esse cara tudo acontece. É para essa pessoa, então. Isso é a experiência que o indivíduo tem de si mesmo, de força, certeza e confiança absoluta. Mas isso vem dele, não vem da situação e nem das circunstâncias. O estado regressivo é um estado, é uma sensação, é um sentimento, é um estado de insegurança, é um estado de ser de insegurança, que se manifesta em ansiedade, estresse, essa coisa toda. Apatia. Exatamente. Por que apatia? Porque o indivíduo ele evita fazer alguma coisa dentro daquela área, ou fazer aquela atividade, ele vai adiando, adiando, porque ali existe alguma coisa que gera desconforto nele. Também vai, resumindo, a procrastinação é medo. Procrastinação é medo. Então, o estado regressivo é quando o indivíduo ele está despotencializado. Ele está tentando resolver os problemas para que essa sensação de impotência ela vá embora, que a insegurança e os medos vão embora se o dinheiro chegar. Junto com o dinheiro ou com o relacionamento, vai chegar a segurança, vai chegar a, nossa, eu sou alguém importante. Mas não é assim que funciona. E se ele tem esse olhar para a vida, de que eu tenho que resolver os problemas e as coisas precisam dar certo para eu me sentir feliz, digno e confiante, ele é dependente, ele é uma pessoa, ele é um ser faltante, porque ele precisa da extensão dele mesmo, que está no mundo externo, em coisas, parafernália, dinheiro, pessoas, ele precisa usar dinheiro e pessoas como subterfúgio, como uma fuga da insegurança dele. Agora, o indivíduo que vive no estado executivo, ele já tem tudo. Aí não lhe falta mais nada, porque quando você tem a experiência de si mesmo, você tem a sua própria experiência e a sua força vindo da sua própria referência, nada mais importa. Você já não tem mais aquele apego, aquela insegurança de perder coisas, porque você já possui a si mesmo. Aí você deixou de ser um ser faltante porque você possui a si mesmo. Então, quando você possui a si mesmo, nada mais lhe falta. E aí sim, a sua operação, o seu engajar com a situação, ou com o problema, ou com a turbulência, ele é diferenciado, ele é coeso, ele é forte, porque você possui a si mesmo. Você não está performando a partir de um ser faltante. Você está performando a partir de um ser integrado consigo mesmo.
E aí fica mais fácil de resolver os problemas e ter resultado consequentemente. E os problemas se tornam um passeio no parque. A situação, o mercado, pandemia, seja qual for, o indivíduo que parte de uma execução que vem do eu executivo, do eu real dele, desse estado de ser executivo, que é uma experiência de força e segurança, os problemas, as situações externas, as turbulências se tornam um passeio no parque. Uhum. Bom, falasse ali sobre as interferências, né? Que pode afetar a autoconfiança, os negócios. Queria que tu explicasse um pouquinho mais, tipo, que nem tu falasse, a pandemia, às vezes a situação financeira, uma briga, né, familiar ou com os amigos, qualquer coisa desestrutura essa pessoa, né? Deixa ela abalada e aí acaba afetando todas as áreas. Como que essas interferências externas, né? Eu acho que principalmente desde que a gente é criança, né? Vai aprendendo coisas com a sociedade, com a família, conceitos que às vezes não são nem nossos, mas a gente acaba absorvendo aquilo, né? E aí como ir se livrando ao longo do tempo para chegar nesse indivíduo aí, sem um trabalho para autoconfiança, não tem como? É muito comum as pessoas buscarem a si mesmas em livros, em cursos de desenvolvimento pessoal e etc. E aí essas pessoas, elas adquirem ferramentas, adquirem uma série de recursos. Porém, essa integração, esse trabalho para o indivíduo chegar nessa experiência do eu dele intrínseco, do eu confiante, do eu realmente que pode oferecer para ele uma vida de verdade, o indivíduo não há como achar isso nos livros e nem em curso. Isso é subtração. O trabalho que eu faço, esse trabalho que nós fazemos, que eu sou um facilitador de transformação. A gente facilita a transformação por subtração. Então o indivíduo ele vai ter que olhar o material que desdobra, quando ele vai contando os problemas dele para mim, a mente consciente dele está contando os problemas, mas o inconsciente dele está falando diretamente comigo. Então, o inconsciente dele tem a verdade. Aí eu trago esse material que está no inconsciente, que o inconsciente fala direto comigo, eu trago esse material para a superfície, e aí ele vai fazer a análise desse material. Então, nesse falar e nesse movimento de trazer essa informação inconsciente dele para a tona, ele analisar esse material, e isso sim é um desdobramento natural que vem dele, a partir dele. Eu sou só uma base, eu não vou injetar conhecimento nesse indivíduo. Eu não faço isso. Muito pelo contrário. A única coisa que eu faço é ter uma base segura e ter um olhar, né, um ouvido, uma visão mais profunda do inconsciente dele mais do que ele. Então eu trago essa análise que eu estou recebendo para ele, ele vai fazer a análise desse material. E aí sim, conforme ele vai navegando nesse material, ele vai descartando a maioria das coisas que ele absorveu ao longo da vida. Então é um trabalho de subtração. Aí ele vai jogando fora todas as ideologias e crenças e toda a formação de identidade que ele recebeu, isso aí vai ser jogado fora até sobrar a natureza real dele, o eu intrínseco real, a experiência fidedigna de quem eu sou. Então Que a gente muitas vai vezes tirar. pode ser algo que, né, a pessoa era cobrada na escola, ou pela família, ou os amigos. Eu sofri bullying no colégio, vamos supor, né? Aí, eu passei a agir de tal forma durante a vida por causa desse bullying, ou aquilo me definiu. São situações assim, que eu disse que a gente começa a descartar. Na verdade, o indivíduo se autodefine na infância. Por quê? Porque muitas vezes eu já trabalhei pegar uma pessoa e daqui a pouco a transformação dele é tão perceptível aos olhos dos familiares que aí vem todo mundo depois. Então, você tem muitas vezes 5 pessoas, 5 irmãos que cresceram na mesma casa, tiveram as mesmas experiências, porém tiveram uma absorção, uma interpretação dessa criação totalmente distinta uma da outra.
né? Então, a interpretação dos eventos, a criança ela traz essa interpretação do evento e quem está lidando com o evento sou eu. E ele faz a interpretação de si. Aí ele forma uma referência de quem ele é através dessas vivências, mas não é exatamente o ambiente. O ambiente ele vai fornecer material, sim, mas você tem muitas vezes, como eu te expliquei agora, 5 pessoas que cresceram na mesma casa que vão ter experiências diferentes e vão interpretar as coisas de forma diferente e vão trazer para si e criar uma referência de si mesmo completamente distinta. Então é muito pessoal isso. Né? Por isso que cada indivíduo é um universo. E é só ele, né? O material tem que vir dele. Como eu te expliquei, eu não sou uma pessoa, um professor, eu não sou um aconselhador. Eu vou ser uma base segura, onde ele vai desdobrar o material dele, vai conversar comigo, vai falar. Esse desdobramento natural vai trazer à tona um monte de material inconsciente para ele, mas é ele mesmo que vai fazer a análise desse material com a minha ajuda. E essa integração desse material faz uma revolução na estrutura de identidade do indivíduo, aí sim ele vai ser possível ele expressar a sua autoconfiança verdadeira e com força máxima, a partir dessa reestruturação. Uhum. Por isso que tu fala que tu és um facilitador de performance, né? Porque vai depender da pessoa, né? Esse caminho aí do autoconhecimento, dela descobrir o que né, é dela ou não e realmente assumir essa postura, vamos dizer. Gente, acho que um caminhão aqui do lado tem um ruído, mas daqui a pouco passa. Sim, então eu sou só um facilitador. Muitas pessoas chegam para mim, elas já estão perdidas, elas já estão num processo de não se reconhecerem mais. Eu não consigo sentir que eu tenho uma identidade, eu sinto que a minha vida está desmoronando, eu estou desmoronando, eu sinto que eu não tenho mais onde me apoiar. Né? Então, isso já, aquele eu que ela criou dela mesma, aquele eu que ela fabricou, ele já chegou ao fim da vida útil e agora, desesperadamente, esse indivíduo precisa de uma referência para ele se apoiar, porque se ele não tiver uma referência para se apoiar enquanto a outra está desmoronando, muitas vezes ele comete suicídio, ele vai entrar em depressão, ele vai ter ataques de pânico, é complicado. E muitas vezes também chegam pessoas poxa, eu sempre fui muito confiante a minha vida inteira, sempre tive muita coesão, e agora não sei porquê, depois que eu expandi a empresa, ou subi de cargo, ou abri a minha própria empresa, um medo gigantesco me tomou, e isso me incomoda, isso está tirando a minha força, o meu foco, eu não consigo focar. Ou seja, na verdade, esse material sempre existiu no inconsciente dele, e enquanto ele vivia numa zona que ele conseguia pilotar, esse material fica dormente. Aí agora que ele começou a empreender, ou subiu de cargo, ou entrou numa situação que vai exigir tudo dele, aí esse material fica latente. Então, às vezes, lá de 40, 50 anos de idade, o indivíduo percebe um medo que nunca houve ali, às vezes por causa de uma porrada da vida, às vezes um câncer, ou uma quase falência, ou o término de um relacionamento a longo prazo. Tudo isso aí desencadeia esse material inconsciente que muitas vezes fica aí só dormente. Isso aí seria quando, digamos, a pessoa se desfaz desse personagem que foi construído. Isso? Do eu construído. Às vezes não, às vezes ele é fidedigno, ele não vive um personagem. Porém, esse eu dele, existem medos que ele não conhece, que só vai ficar latente esses medos quando ele precisou subir de cargo. Então, nem sempre ele se esconde por detrás de um personagem, de uma persona, para ser visto e desejado pelos outros. Às vezes ele é intrínseco, às vezes ele é verdadeiro, autêntico. Mas esse eu autêntico tem rachaduras na sua armadura. E aí, quando ele se envolve com um projeto que é maior do que ele, o projeto ou o problema ficou maior do que ele, aí esse material vai ficar latente. Né? Esse medo, que até então era desconhecido, toma uma proporção que assusta ele muitas vezes.
E aí ele vem para mim, a gente faz esse trabalho, coloca né, as coisas no lugar e ele volta a performar muito melhor do que era antes. Porque o medo que existia ali no inconsciente dele era uma situação estrutural não resolvida, e depois que é resolvida, esse material é integrado à psique dele, então essa integração faz com que o indivíduo tenha uma expansão de si, né? Essa sensação de expansão, de força e certeza. E aí sim ele volta a operar com... Pessoas, pessoas controladoras, né? Que gostam de controlar a situação e os outros ou acham que estão no controle, né? Porque ninguém tem o controle de nada. Sofrem mais por isso? Sim, porque imagina, se a minha salvação, qual é a análise que nós fazemos desse indivíduo? Primeiro, que se ele precisa com tanta força, a ferro e fogo, controlar o externo, significa que ele é inseguro, que ele precisa do externo estar no controle para ele se sentir seguro. Então ele está só usando força no lugar errado. Ele vai exaurir isso vai exaurir a energia dele. Porque controlar o mundo externo, as coisas no mundo externo é muito difícil e requer uma energia gigantesca. E se esse desejo de ter o controle sobre as coisas é acentuado, significa que ele é inseguro, que ele é faltante, porque já é prova da necessidade dele de ter as coisas acontecendo ao seu olhar, como se ele fosse o dono da verdade, que as coisas têm que ser como ele acha que tem que ser para ele se sentir seguro. Então, é um indivíduo que depende do externo para ter segurança. Então, ele está, né, num processo que aí lá na frente chega um momento na vida que fica insustentável esse padrão. Aí é que a gente entra. Para que depois que esse indivíduo se reestrutura, não há mais o desejo de controlar nada. A insegurança vai embora e ele traz uma nova consciência, um novo olhar para as coisas. E é comum, Anderson, tipo, a pessoa passar, às vezes, a vida toda e só descobrir isso lá com 60, 70 anos. A gente chama isso de crise de meia-idade. É quando o indivíduo começa a sentir que algo não está certo, algo não está no lugar. E, poxa, eu viajei à Europa, eu fiz tudo, eu tenho dinheiro, eu tenho tudo, mas algo dentro dele não para de incomodar. E aí vai crescendo essa incomodação e aquilo vai começar a tomar ele. E aí a gente chama isso de crise de meia-idade. Mas, na verdade, é um processo natural que isso se chama individuação. Que existe uma parte desse indivíduo que foi ocultada, reprimida a vida inteira e que agora ela quer vir à tona. Ela vai romper e vai vir à tona e ela vai fazer a maior força do mundo para vir à tona e o indivíduo também vai ter que fazer uma força grande para que isso, né, não fique grande. Então aí começa esse conflito, a gente chama esse conflito de crise de meia-idade. Mas na verdade esse processo é um processo natural. Ele se chama individuação, que é um processo que o indivíduo ele passa por esse processo de individuação para se tornar o indivíduo que ele deveria ter sido lá atrás, para se tornar um indivíduo real e original, dentro da sua originalidade, para expressar o eu original dele, que parte desse eu, ou ele todo, foi sufocado a vida inteira, para ser o Então, na eu que ele verdade, para ser o eu que ele tentou fabricar e mostrar para o mundo. quanto mais cedo passar por esse processo, melhor a pessoa consegue viver depois. Com certeza, porque o indivíduo não só vai monetizar em cima da transformação, a transformação dele vai possibilitar ele fazer muitos negócios, prosperar financeiramente, etc. Mas é 360 graus. Em tudo que ele se envolver, o eu dele intrínseco, o eu real, o eu fidedigno, vai dar a possibilidade de condições de ele ter uma base sólida para ele sentir confiança e certeza. Então, em qualquer área que essa pessoa se envolver, vai haver segurança, porque a segurança é intrínseca a ele mesmo. Então, não importa qual é o ambiente, em qual área da vida, né? Esse indivíduo ele é inteiro em qualquer área que ele atua. Uhum. É, outra questão, né, que
não sei se envolve esses dois estilos de performance, mas tem o ser e o fazer, né? Que geralmente tu também explica que 99% das pessoas hoje vivem no piloto automático, que é só fazer, fazer, fazer coisas, mas às vezes elas fazem coisas ou num ritmo que elas nem sabem por que estão fazendo aquilo, mas porque estão ali na corrida, né? Ah, porque todo mundo faz, eu vou fazer também, ou o ritmo é esse, daí acaba, ai, não sabe nem porque tá ansiosa, né? Qual a diferença, assim, o que tu podes agregar em qualidade de vida quando tu sai desse fazer, fazer, fazer e começa a realmente ser, né, para depois ter ou buscar as coisas. Não sei se ficou claro. Uhum. Assim, ó, primeiramente isso tem que vir do indivíduo. Quando ele percebe que o fazer dele está exigindo muita força, às vezes ele tem que empregar 10 vezes mais força para produzir o que ele produzia 10 anos atrás. E aí o fazer vai exigindo cada vez mais força e energia dele. E aí chega uma hora que fica insustentável fazer. E aí é quando vai entrar em colapso, a performance dele não vai acontecer, o mundo dele começa a desabar porque ele ficou preso em um fazer, mas é um fazer sem uma orientação fidedigna do eu real dele. Agora, aí quando ele chega para mim, o meu trabalho é focado no ser e não no fazer. Então, quando ele chega para mim, a gente vai entender todo o contexto, né, onde ele está performando, o porquê que não está acontecendo, até chegar no ser dele. Feito essa transformação no ser, o fazer muitas vezes não é mais nem necessário, porque ele olha o fazer a partir de uma verdade que vem do eu mais profundo, que está mais alinhado com os valores mais profundos dele, que ele nem conhecia. Aí ele vai descobrir que ele estava numa carreira há 20 anos porque dava dinheiro, porque dava prestígio, mas nunca foi aquilo realmente, no fundo, nunca foi aquilo. E aí esse cara, muitas vezes, as pessoas, elas terminam um relacionamento de 30 anos, vende empresas, elas fazem coisas porque o eu que veio à tona agora, ele vê que isso aqui está completamente desalinhado com a minha verdade. Por isso que eu fiquei tanto tempo preso no fazer que eu esqueci de mim mesmo, que eu esqueci do meu eu, da minha verdade. Né? Então é muito comum. O fazer é uma tentativa do indivíduo de consertar, de resolver os problemas, para que a insegurança, o sentimento de impotência e o estresse, essas coisas todas vão embora. Ele acredita que é através do fazer que a vida dele vai ser construída, que os problemas vão ser resolvidos. Pode até resolver a curto prazo, mas depois ele vai retornar, porque ele vai ter que ser escravo do que é do material que está ali no inconsciente dele, que domina o fazer dele. Não tem como fugir disso. Então, a transformação que é a nível do ser é uma transformação definitiva. E aí o fazer fica por conta desse indivíduo que nasceu ou renasceu. Ou voltou para sua referência original. Uhum. E é engraçado, né, Anderson, como, né, na sociedade que a gente vive, principalmente de redes sociais e tal, tu sempre posta, né, reflexões também. Sigam o Anderson depois, gente. Que às vezes a gente sabe, muita gente vive de aparências, né? Vamos dizer, que é criar aí para as pessoas acharem tal coisa da pessoa. E aí, às vezes, o cara entra no fazer para se comparar com a aparência do outro, sem saber a realidade dele, né? Porque nos bastidores é sempre diferente. Então, fica aí essa luta do fazer mais, do ser mais externo, para às vezes competir com uma coisa que do vizinho também é falso, né? Aí fica todo mundo num teatro de máscaras. Isso viralizou, as redes sociais ajudaram as pessoas a criar um personagem do eu e mostrar esse personagem, essa idealização do eu para o mundo. Esse é o meu eu ideal, esse é o eu que eu quero que você veja. Porém, não é o seu eu intrínseco e verdadeiro. E por tanto tempo as pessoas buscando esse ser, esse eu que é desejado pelas pessoas,
que é bem visto pelas pessoas, que elas vão exilar o eu intrínseco, o eu verdadeiro, e vão perder o contato com ele. E aí, com o tempo, ela vai precisar do eu verdadeiro, só que está exilada, ela já não consegue sentir mais a sua referência original, te dando base, sustentação. E aí ela tem só o eu que ela criou, que ela está tentando fabricar e apresentar para o mundo. E por isso que o fazer vem com pressão. Porque o fazer tem que acontecer, a performance precisa acontecer, porque a fantasia que eu estou tentando sustentar de mim, ela não pode vir abaixo. Porque se ela vier abaixo, se ela desmoronar, eu não vou ter mais onde me apoiar. Por isso que o fazer se torna tão importante para essas pessoas. Mas é um fazer desalinhado. Não é alinhado com verdade, é alinhado com aquilo que ela fantasia. Uhum. E aí tem muita gente também, às vezes, né, se ofende com um comentário, com uma foto, com a postagem do outro, se o outro não deu bom dia, aquilo, meu Deus, é o fim do mundo, né? É um Mas é estado porque regressivo, estão sim. colocando no externo, né, essa Isso. necessidade aí delas. Isso é um estado regressivo porque olhar que o outro está bem mostra que, na verdade, apesar do meu esforço de mostrar felicidade, prosperidade e diferenciação, no fundo, eu me sinto miserável, eu me sinto faltante, eu me sinto pobre. Né? Então, por isso que o bem do outro muitas vezes causa mal a uma pessoa porque faz ela lembrar da verdade que ela está escondendo de si mesma. Isso é muito natural, isso não é uma crítica. O eu, esse eu fictício, a persona, o eu que é criado pelo indivíduo, ele é uma proteção necessária, não é algo a se condenar. É uma proteção necessária porque o indivíduo, muitas vezes, os pais, a sociedade poda, não deixa o eu dele real se firmar e ter uma afirmação, né? Uma fundação. E aí o que acontece? Ele vai precisar de um apoio, de uma bengala. Então ele acha na imaginação dele, ele encontra a solução para os problemas, que é imaginar um eu que as pessoas vão desejar, vão admirar e vão respeitar e tentar ser esse eu. Então isso é um mecanismo do psiquismo de se cuidar, de se proteger. Agora, o que eu não posso é me perder dentro dessa fantasia e tentar viver essa fantasia ferro e fogo a minha vida adulta inteirinha e achar que eu vou ter força, que eu vou ter uma vida feliz usando essa muleta, essa proteção, esse subterfúgio. Isso é o grande erro. Uhum. Por isso, vamos dar um exemplo também, é tão comum às vezes, né, o homem, o cara quando é adulto, aquele desejo lá da infância, ou que ele aprendeu que para ser um vencedor tu tem que ter um carro importado, ou ser assim assado, ou uma mulher só vai olhar para ti se tu tiver, né, dinheiro e status, então ele cria essa camada e pega esses objetos para dizer, eu sou alguém, eu venci, e às vezes o carro tá lá parcelado, não tá nem pago, né? Exato. Alguns conseguem, a ferro e fogo, conquistar tudo isso, mas a insuficiência interna, ela continua latente. Ele vai continuar faltante, ele vai continuar se sentindo pequeno. Ele pode no externo apresentar como um cartão de visita todos esses bens todos, mas internamente ele tem uma verdade latente ali que lembra ele da inferioridade, da insuficiência dele. Então, se esse indivíduo ele pode ter o mundo, ele pode ter um rio de dinheiro, mas se ele não tiver a si mesmo, ele não tem nada. É um indivíduo que não tem nada. E não importa o quanto ele corra, se ele vai para a Índia, se ele vai fazer meditação, tudo isso é tudo fuga. Fuga, fuga de uma latência interna, de uma insuficiência, de um estado regressivo que continua a buscá-lo. Autoconfiança é tudo, então. Se você tem autoconfiança, você possui tudo, tudo, tudo. Não lhe falta mais nada. E resolver os problemas e se engajar com as turbulências da vida é um passeio no parque. Uhum. Aqui só para citar, né, são as áreas aí que a gente vai ver os resultados ou que vão ser afetadas: finanças, negócios, autoconfiança, relacionamento, inteligência, performance. Tudo isso aí só dá certo com muita autoconfiança. Exatamente.
Autoconfiança, só para a gente recapitular, ela é a experiência que o indivíduo tem de si diante dos desafios. É uma experiência de força e certeza absoluta que vem de alto, do próprio indivíduo e não das circunstâncias externas. Então, o indivíduo que é autoconfiante não lhe falta mais nada, ele tem tudo. E se engajar com os problemas e com a situação, ele vai responder e não reagir. Ele vai responder aos desafios e não reagir com tensão, ansiedade. Isso é reação, né? Isso vem de impotência. Agora, a resposta vem de força. Então, o indivíduo assim, a autoconfiança não é algo que é buscado, que é conquistado. Ela é uma consequência natural de um ego coeso. O ego que eu me refiro não é o ego espiritual que todo mundo fica falando, do ego, não é esse ego. É a referência que o indivíduo tem de si. É o ego de Freud, que é a identidade do indivíduo. Né? Então, o indivíduo que tem o ego coeso, que está no eu real dele, a autoconfiança, a experiência de si, que ele tem de si diante dos desafios, que é uma experiência de força e certeza, ela é uma consequência e não um objetivo a ser alcançado. Uhum. Bom, só deixa eu dar uma boa noite aí para o pessoal que está acompanhando a gente, o João, a Karen, a Luciane, Ana Maria, obrigada por prestigiarem a live. E também, se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar aí para a gente. E Anderson, nesse processo aí dos estados, né, executivo, regressivo, o que tu acha importante a gente falar para as pessoas observarem aí se elas, né, estão vivendo uma verdade ou ainda precisam dessa busca do autoconhecimento e para realmente começar a viver a vida que elas querem e merecem? Primeiro é só observar em que área, em que momento, em que ambiente você sente tensão, insegurança, onde há estresse. Tudo isso aí é um chamado do seu inconsciente, é um protesto que vem do inconsciente dizendo para você, olha, você precisa olhar para mim porque existem coisas importantes a serem observadas. Então, o que difere o estado regressivo de um estado executivo é o sentimento, a experiência que o indivíduo tem. Se é uma experiência de força, se é uma experiência de impotência. Algumas pessoas, é muito comum você ter uma experiência de força na empresa, mas no seu relacionamento você é ciumento, é inseguro. Ou seja, naquela área existe uma rachadura na sua personalidade, existe um material no seu inconsciente que ali no relacionamento gera um gatilho, o relacionamento ele só vai disponibilizar o gatilho que vai fazer essa insegurança, esse material ficar latente. Então é você se observar em que área que você sente que você se perde, que você fica tenso, ansioso, preocupado, que você deixa de ser forte. Então essa é a minha deixa, essa é só você se observar. Tá. E para fechar aqui, para encerrar o nosso bate-papo, tem mais alguma coisa que tu quer acrescentar? Ou até, né, de repente, aí para quem quiser conhecer mais o teu trabalho também, se quiser deixar o contato aqui, o convite para o pessoal, fica à vontade. Bom, a minha empresa, ela se chama Doses de Autoconfiança. Você me acha no Google, dosesdeautoconfiança.com.br. Vai me achar lá como Anderson Maia. O meu WhatsApp é 047 9 9191 1401. Tá? Então, você que está assistindo essa live, se você quiser fazer um bate-papo comigo, uma sessão, não terá custo nenhum, tá? Pode me procurar, eu sou bem acessível para conversar com as pessoas. E você vai ter uma sessão comigo sem nenhum custo, é uma sessão avaliativa, onde nós vamos fazer uma análise profunda para examinar onde é que falta força para você, onde é que você sente que a sua vida não sai daquele ciclo, você não consegue romper aquele ciclo e realmente fazer a sua vida acontecer, a sua performance não só nos negócios, na vida financeira, nos relacionamentos.
Então, essa sessão, ela não tem custo nenhum e muitas vezes essa sessão inicial, que é uma conversa, as pessoas não precisam de nada, elas estão lá porque, poxa, Anderson, assisti um vídeo seu, ou o meu diretor não para de falar em você, um amigo meu que é dono de uma empresa não para de falar de você, o meu marido não para de falar de você, eu vim conhecer o seu trabalho, e a pessoa ela já tem tudo em ordem, ela já é um indivíduo coeso e inteiro, só que ele não sabe disso. E aí ele não sabe que a força dele realmente é real. E aí muitas vezes ele precisa de um carimbo, de um especialista para falar, poxa, nossa, eu posso agora descansar para o resto da minha vida que nada mais me derruba. Saber, isso te referencia, te dá uma referência de onde você está. Então, se você que está assistindo essa live, manda um WhatsApp para mim, a gente bate um papo, pode ser pela internet também, ou presencial, pode ir visitar o meu escritório, um escritório maravilhoso no meio da natureza, tudo de vidro, você vê os animais lá fora, é fantástico. Então, venha conhecer, tomar um café e bater um papo de humano para humano, né? De ser real para o ser real, de humano para humano. Muito bem, gente. Muito obrigada, né, Anderson, pela participação. Para quem está acompanhando tudo que ele falou aí, é isso mesmo. Minha vida é antes e depois do Anderson, graças a Deus, né? A gente teve esse encontro aí e sempre um prazer falar contigo. A gente cresce e evolui sempre. E eu desejo que todos vocês também descubram aí esse caminho do autoconhecimento que é maravilhoso e o Anderson pode ajudar vocês e contribuir muito. Eu vou deixar a live salva aqui no IGTV e no canal do YouTube. Depois também quem quiser rever ou tiver dúvidas e quiser mandar para a gente pode responder depois também. E compartilha aí com os amigos, com a família, para todo mundo conhecer mais esse trabalho e se autoconhecer também, né, Anderson? Exatamente, encontrar a sua própria força. Encontrar o seu lugar no mundo através da sua própria força. Encontre a sua força que o resto acontece. Encontre a sua força primeiro. Primeiro encontre a sua força que o resto é secundário, o resto acontece. Muito bem. Muito obrigada e boa noite. Eu que agradeço por me receber. Boa noite a todos. Grande abraço. Tchau. Tchau.